Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Eu já fui apresentado, eu sou o irmão Léo, pastor Léo da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Está muito bonzinho, quase nem precisar ter pregação. Vocês já estão abençoados, poderíamos, quem sabe, até terminar aí mesmo. Mas tentarei ser breve. Eu agradeço o carinho que todos tiveram hoje pela manhã, assim, o apoio, não sei como é que se diz, a logística, né? Assim, as faces simpáticas para comigo, que isso me ajudou e tornou mais fácil eu me conduzir aqui hoje pela manhã, sempre com a ajuda do Senhor. Também agradeço ao pastor Febrônio pela hospedagem, pelo carinho, pela atenção, seu menino que nos tratou muito bem ali. Eu estava dizendo para o menino dele, o Jafter, um bom menino. Eu não sou de viajar, eu já falei hoje pela manhã, eu gosto de estar muito em casa. E essa viagem aqui de Chapecó é quase como ir à Lua ou ir a Marte, uma coisa assim, sabe? É muito longe para mim, sabe? Peço oração também, quando terminar a reunião, eu estarei indo de retorno para casa. Peço que orem por mim. E se eu disse alguma coisa hoje pela manhã, e se eu conseguir dizer alguma coisa que ajude vocês, isso terá valido a pena a vinda até aqui. Eu gostaria de ler com vocês, então, a escritura que deve ter sido anunciada, Jó, capítulo 1. Não será uma pregação, assim, será talvez uma conscientização, que também é importante. Eu estava lendo essa mensagem, ouvindo, recebendo e agindo, e eu, quando leio a mensagem, eu leio ela completamente, assim, absorto, e eu senti aquele impacto quando cheguei naquele parágrafo que eu li, e eu pensei, ó Deus, diz isso de mim, fala isso a meu respeito. E se houvesse um tema, poderia ser, o que dirá Deus a nosso respeito? Jó 1, versículo 6 até o 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde tu vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, tu observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Até aqui. Pequena palavra de oração, depois vocês podem assentar. Precioso Deus e Pai, tocou a minha escala uma vez mais, para falar ao teu povo, Senhor. O Senhor tem me honrado, eu te peço uma vez mais, me honre, dando-me liberdade, dando-me, ó Deus, fluência, que eu tenho pedido sempre, e que eu possa falar de maneira que eles possam me entender, Senhor. E eu tenho desejado dizer aquilo que eu vi ali, Senhor. E eu peço, Senhor, me ajude. Que aquilo que eu não consegui dizer, o Senhor complete e amplie isso nos corações. Porque o teu povo é um povo inteligente, um povo sábio. Uma meia palavra, um quarto de palavra já basta para eles captarem, Senhor. Eu estou confiado nisso, devido à minha incapacidade para me expressar. Eu te peço, ajuda-me. Abençoa o pastor Febrônio também, a honra que ele me deu, confiança. Também seus auxiliares, irmão Beto cantando aqui, os irmãos ali se alegrando. Nesse momento o mundo está ali fora com suas alegrias, nós estamos aqui dentro, Senhor, nos alegrando contigo, e enchendo nossos aventais de trigo, cevada, para termos força para durante a semana, Senhor, dar um testemunho limpo a teu respeito ali fora. Eu te peço por mim, te peço por todos, em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Tentarei ser breve.
O irmão Branham disse que Deus é uma pessoa. E o profeta disse que Deus tratava com Deus a mesma maneira como tratava com qualquer um de nós. Deus sendo uma pessoa, mesmo que nós não vejamos Ele é uma pessoa. E o irmão Branham disse que tratava com Deus igual trataria com uma pessoa, eu ou você. Uma certa oportunidade, o irmão Branham tratou com Deus da seguinte forma: que as ofertas, que passasse a bandeja e as ofertas deveriam ser o suficiente para cobrir as despesas de aluguel daquela campanha. E ele tratou com Deus. E ele disse: Senhor, se as ofertas não forem suficientes, eu vou parar. Eu não vou pregar lá fora, eu vou pregar só em Jeffersonville, no Tabernáculo Branham. E ele tratou com o Senhor. E o irmão, acho que era o irmão Baster, passou uma vez e não foi suficiente. Ele quis passar uma segunda vez, o irmão Branham disse: não, uma vez só, tratei. E o dinheiro que entrou na oferta não foi suficiente. Um irmão tentou pagar as despesas, ele disse: não, também não. Não foi assim que eu tratei com o Senhor. Eu tratei que seria no pratinho da oferta. Voltou para casa e disse: agora eu vou ficar em Jeffersonville pregando ali, e eu não vou pregar lá fora mais, porque não deu certo o meu trato com o Senhor. A irmã Meda chorava, Billy Paul chorava, a esposa do Billy Paul chorava, e o irmão Branham disse: por que vocês estão chorando? Eu fiz um trato e não deu certo. Eu estou cumprindo com a minha palavra, porque um homem não vale mais do que a sua palavra. Tanto quanto Deus também não vale mais do que a sua palavra. Então, Deus sendo uma pessoa, eu também tenho. As pessoas falam: Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas Deus também tem uma ira. E a ira de Deus não é pouca coisa, porque Ele é grande. O amor dele não é pouca coisa, mas a ira dele também não é pouca coisa. Então, assim como você fica bravo, eu fico bravo. E não me diga que alguém aqui dentro nunca ficou bravo, porque eu não acredito. Todos nós ficamos bravos, mas a Bíblia diz assim: tome cuidado, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. E diz a Bíblia também que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Então Deus é amor. Mas a Bíblia diz: escondendo da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Deus tem uma ira contida, que um dia Ele vai soltar, acertando. A Bíblia chega a falar, Jesus falou, tem dias de vingança, serão aqueles que estão para chegar. Deus tem planos. Deus planejou. Ele, assim como o pai e a mãe planejam um filho, Deus me planejou você. Ele planejou um plano redentor. E Ele planejou o plano redentor de tal maneira que nada pegou Ele de surpresa. Sabendo Ele o que sucederia, Ele antecipadamente já preparou uma saída para o seu povo. E Deus planeja muito bem. Deus estava sozinho na eternidade. Ele disse: eu habito só, e comigo não há nenhuma outra rocha. E Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse que não era bom que o Adão estivesse só? Porque Ele sabia o que é a solidão. Habita só na eternidade. Deus tem ciúme. Sabia que a Bíblia diz que Deus tem ciúme? Não é aquele ciúme nós, aquele ciúme assim, paranoico, aquela coisa ali, não. O ciúme de Deus é um ciúme que não quer que nós façamos o que o outro mandou. Ele quer que nós façamos aquilo que Ele mandou. Então Deus também tem ciúmes. Então vocês vejam bem que esses nossos atributos assim, humanos, Deus sendo uma pessoa também tem. Os homens têm princípios e Deus também tem princípio. E igual a nós, eu pelo menos, quando eu era solteiro, eu pensava um dia casar, ter filhos, mas casar com uma esposa, entende? Que fosse boazinha, queridinha, entende? Fiel, parceira,
companheira. Até aqui deu tudo certo. E Deus também queria ter uma esposa. Uma esposa, quem quer uma esposa? Uma esposa que tem esse atributo, fiel. Queria ter filhos obedientes. Ninguém quer ter um filho desobediente. E Deus também queria ter uma esposa, filhos obedientes, filhos que ele pudesse chegar assim e dizer assim, esse aqui é meu, amém. Porque se o teu filho é obediente, tu tem orgulho de dizer, eu sou o pai. Se ele tira nota 10 no colégio e diz, quem é esse boletim que deu só 10 aqui? Tu diz, sou eu, é meu filho. Bah, que orgulho. Mas se deu só vermelho, tu diz... Então Deus queria filhos obedientes, que eu tivesse o orgulho, a satisfação de dizer, esses aí são meus, amém. Ele não queria filhos que trouxesse a ele amargura, tristeza, porque se existe uma coisa que machuca um pai e uma mãe, é a desobediência dos filhos. E não existe amor maior, abaixo do amor de Deus, do que o amor de mãe. E eu me atrevo a dizer que depois do amor da mãe, é o amor do pai. Mas essas crianças que às vezes desobedecem, esses jovens, não é para a mocidade, mas vai sobrar um pouquinho para eles. Tu saiba de uma coisa, que tudo que tu fizer para a mamãe, um dia teus filhos farão para ti. Tudo que tu fizer para o papai, às vezes o pai suou, como nós dizemos ali, o cangote, para dar estudo. Quando o pai vai falar ao filho, cala a boca, pai, eu sei, eu estudei. Estudou porque o pai trabalhou, esforçou, a mãe lavou roupa, alguma coisa assim. Então esse filho, se ele fizer assim, como a ciência avança, seus filhos também dirão para ele. É uma lei da semeadura e da colheita. Agora é bom, você sabe, uma criança canta bem, o pai fica satisfeito e diz assim, esse aqui é meu filho. Quem cantou aquele hino lá? Que maravilha. Ontem eu vi uma menina cantar um hino ali em Registro, e eu disse para o pai dela, assim, irmão Alex Crespim, pastor em Queimados, Rio de Janeiro. Eu disse, irmão Alex, mas como a tua menina canta bem? Eu tenho certeza que aquela noite ele dormiu com o pé espalhado, que isso ajuda, gente. Como faz bem ouvir boas coisas. Amém? Que você gosta disso. Eu gosto de ouvir boas coisas. Nós detestamos ouvir coisas más que nos estragam, que nos azedam e que deixam o nosso dia assim, bem para baixo. Que coisa. E ele disse, irmão, isso é uma misericórdia que o Senhor teve comigo de me dar uma filha. Mas ela cantou um hino muito lindo. Vocês cantaram muito bonito aqui. E eu estava ali aguardando, eu pensei assim, mas está tão bom os hinos, podia deixar assim, né? Mas, se o que vou falar, estou falando, ajuda, eu creio, o profeta disse, né, que uma reunião é completa com, como é que é? Hinos, a oferta, é isso? E a pregação, estou certo? Então, tem 3 componentes para completar uma reunião de adoração. Você veja, nós não queremos ser envergonhados pelos nossos filhos. Agora, se nós, que somos pessoas, não queremos ser envergonhados pelos filhos, eu acho que Deus também não quer ser envergonhado pelos seus filhos. E Deus, como eu quero ter uma esposa, irmãos, se é uma coisa que honra um homem, mas se é uma coisa que amargura um homem, é uma esposa que cria problema para ele. Mas se é uma coisa que honra um homem, é esta mulher, entende? Você sabe. E Deus também queria uma esposa fiel, como eu também queria e tenho. Alguém amigo, alguém confiável. Deus queria uma igreja que eu pudesse dizer assim, esta aqui é a minha igreja. Que eu possa dizer assim, esta aqui é a minha esposa. Quem é o esposo dessa senhora aqui? Sou eu aqui, Quem é o pai dessa criança aqui? Eu. Mas
Se ela age diferente, me desonrando, infelizmente, vou dizer, sou eu, infelizmente. E Deus, vocês vejam bem que a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 11, que Deus tinha a alegria de dizer que era o Deus de Abraão, e que ele não tinha vergonha nenhuma de dizer, eu sou o Deus de Abraão. Ele não queria alguém infiel, leviano, inconstante. A Bíblia diz que, o profeta disse, eu vou citando o que o profeta disse, eu creio que deve ser Provérbios, lembrando-se que uma mulher má, podridão dos ossos, água no sangue, e uma igreja professa. Será que, o profeta chega a dizer que a era Laodiceia foi a única era que deixou Deus doente. Deus adoece? A Bíblia diz que ele ficou enfermo, adoeceu nesta era. Uma outra coisa, nós lemos aqui sobre Jó. Jó trabalhava que nem eu e você, trabalhando. Diz o irmão Branham que quando há uma cena aqui na terra, o profeta diz que há uma outra cena no céu. Quando Jó entrou naquela dificuldade, ele não fez nada para merecer aquilo ali. Ele era um homem tão justo, tão correto, que o diabo incitou Deus contra ele, e Deus confiou em Jó. Às vezes eu me pergunto, às vezes tu enfrenta uma dificuldade, às vezes eu enfrento uma dificuldade, e eu estou ali, mas eu me examino, mas onde foi? Onde foi que eu errei para estar nessa condição aqui? Às vezes eu não errei em lugar nenhum, você também não errou. A verdade é que o diabo pediu você, e Deus permitiu acontecer isso contigo, porque Deus confia em ti, e confia em mim. Porque quando há uma cena na terra, há uma cena no céu. Vocês querem ver uma coisa? Pedro disse, Senhor, eu nunca vou te negar. Jesus assim, tu não sabe, Pedro, mas pediu você para mim. Pedro não viu o diálogo. Jó não viu e não ouviu o diálogo entre Deus e o diabo. Mas ele estava sofrendo de uma circunstância que ele não pediu, e se ele soubesse que aquilo ali era assim, ele disse, tranquilo, logo vai passar, tranquilo. Mas ele não sabia. Como às vezes nós também, eu espero que ajude, às vezes nós não sabemos uma circunstância que nós estamos, e simplesmente tem uma cena ali em cima, e Deus só está olhando para ver qual é a minha e a tua reação, no momento da dificuldade. E tu sabe, e eu sei, que às vezes a gente entra numa dificuldade que não pediu, não criou nenhuma condição para aquela dificuldade. E às vezes aquilo está acontecendo, e eu tenho feito esta leitura. Eu penso assim, Senhor, primeiro eu me examino, se há uma consequência de algo que eu fiz errado, ou pode ser Deus apostando em mim, que eu vou reagir à altura, na confiança que Ele tem em mim. E às vezes tem irmãos que dizem assim, ó lá, a irmã lutando lá, comigo não acontece isso. Não diga isso, minha irmã, meu irmão. Entende? Sabe por que Deus permitiu aquilo para aquela pessoa? Porque Deus confiou naquela pessoa. E não permite isso para ti, porque sabe que tu ainda não tem a altura para dar a resposta que Deus recebe daquela pessoa ali. Circunstâncias adversas. Estou sendo bem entendido? Então Pedro foi ser andado, ele não viu, tinha uma cena ali, lá no invisível, e o mundo invisível existe, e no mundo invisível tem uma cena, e aqui estava Jó naquela circunstância miserável. O irmão Branham diz que Deus confiou tanto em Jó, que ele tinha certeza que Jó era cristão, um crente em qualquer circunstância, porque cristão, em algumas circunstâncias favoráveis, é barbado, é bom, mas em alguma circunstância que se requer muito mais pegada. E Jó tinha essa pegada. E não foi por acaso que ele foi colocado na Bíblia. Porque o profeta diz que Deus permitiu que Jó fosse esticado, triturado. E a resposta de Jó sempre foi positiva. O Senhor meu Deus deu. Ele perdeu os filhos, perdeu seus bens. Eu já disse assim, Senhor, me ajuda. O que é meu, tudo bem.
Mas eu olho para Jó e eu fico pensando, meu Deus, olha o que aconteceu com esse homem. Aquilo foi muito dolorido. Um homem justo, atenção, um homem justo, ele disse assim, eu fui o olho do cego, eu fui a justiça do órfão, ele tinha testemunho. A justiça da viúva. Eu nunca pus meus olhos numa virgem. Quem me escutasse se considerava bem-aventurado. E quando eu ri, eles não acreditaram que eu estava rindo. Jó tinha um testemunho. E o diabo foi lá no céu. Onde é que tu andou, o diabo? E ele só andava ao redor da terra. Daí Deus olhou assim e disse, vocês observem que ele não disse assim, viu Acabe por lá, meu servo? Viu minha serva Jezabel? Viu meu servo Caim? Ou Nabote? Ou Jeroboão? Filho de Nabote? Ele disse assim, viu meu servo Jó? Mas por que ele disse, viu meu servo Jó? Olha o comentário que Deus fez com Jó. Meu servo Jó, reto e fiel. Não tem ninguém igual a ele. Ele é íntegro. Amém? Jó forneceu todos os subsídios, forneceu todas as condições para que Deus fizesse esse comentário a seu respeito. E eu quero que ele diga isso a meu respeito. E cada um aqui dentro quer ouvir isso a respeito do comentário de Deus quando surgir a prova. Mas para tanto nós temos que fornecer as condições. Está certo até aqui? Deus não permitiu que outros passassem. Quando os discípulos voltaram daquela empreitada que Jesus enviou eles voltaram e disseram assim, que coisa, no teu nome, Senhor, os demônios são expulsos, as enfermidades, sucesso completo na empreitada. Daí Jesus, tudo bem, gurizada, tudo bem, isso é ótimo, mas vocês não viram, mas eu vi, Satanás descer como um raio do céu. Você vê? Ele viu o invisível e disse, vocês não viram o invisível, mas eu vi o invisível, por isso que eu graduei um pouco mais de força para vocês, amém? Eu regulei um pouco mais o poder, eu dei poder para vocês. Às vezes eu me pergunto, se o sucesso da minha empreitada, eu me pergunto, se o diabo não desce com um raio do céu tentando me atrapalhar você. Jesus falou assim, um pouquinho mais de força lá, entende? Porque o bicho se atirou. Eu não vi o bicho se atirar, tu também não viu. Mas ali no invisível tem uma outra cena. O mundo espiritual. Você observem que Daniel fez a oração, não sei quantos dias depois, parece 21 dias, veio a resposta. Só porque o anjo disse para Daniel, ele disse assim, logo que você orou, já saiu a resposta. Mas o diabo se meteu na frente, tu não ouviu, Daniel, mas o diabo se meteu. E eu queria passar, coitado do Gabriel, né? O Gabriel queria passar e o diabo aqui na frente. O Daniel não viu nada disso. Daí Gabriel disse, mas quando saiu Miguel, daí a coisa foi diferente. Amém? Amém? Mas quando saiu Miguel, amém? Daí a coisa foi diferente. Eu fui obrigado a deixar passar. Demorei um pouquinho, Daniel, mas fique tranquilo. E o profeta diz assim, que a respeito das enfermidades tu recebe oração, a respeito da solução do problema que tu recebe oração. A resposta sai imediatamente, mas muitas vezes há uma batalha no mundo invisível. O irmão Brando estava pregando no Montes esse dia ali. E teve uma irmã que recebeu oração, o irmão Brando disse, você está curada, irmã? E ela continuou doente. E o profeta disse que ela se ocupou dos seus afazeres, e ela estava lavando a louça, limpando a casa, não sei se era uma acidez estomacal, não sei o que era. E ela disse que daqui a pouco, ela se sentiu bem assim, e se sentiu muito bem, e escutou o grito daquela vizinha lá adiante, que tinha recebido oração também, sendo curada. E o profeta disse assim, que agora que o anjo foi liberado, ela foi pela rua fora curando. Amém!
O irmão Branham disse, a resposta saiu. Mas às vezes tem uma batalha, diz o profeta, no mundo espiritual. Eu creio que é a mensagem, anjo do demônio, não sei como é que é a mensagem, não me lembro. Mas tu vai ver que na Bíblia tem batalhas no mundo espiritual. E nós não vemos. Por isso, quando tu recebe a oração, eu estava ensinando ali os irmãos como receber a cura. Porque quando tu duvida, o profeta diz que a tua cura dura enquanto dura a tua fé. Daí, devido à circunstância, às vezes o anjo está pensando, o anjo que traz a cura, ele está lutando, e tu diz assim, ué, irmão Bruno disse, assim diz o Senhor, e nada. Não, mas quando é assim diz o Senhor, e acabou, certo? Mas está vindo. E quando chega, nós veremos que tudo passou, na verdade. Por isso que o irmão Bruno veio com a mensagem, para nos revelar essas coisinhas. O profeta diz assim, irmãos, igreja, onde quer que esteja, eu creio que tem pessoas na internet, nós oramos, nós às vezes enfrentamos demônios, mas o irmão Bruno expulsava demônio, e ele via os demônios saindo das pessoas, e ele pegava o automóvel, os demônios vinham atrás dele na casa dele. Você viu do que Deus tem nos guardado? Será que teríamos nós força, capacidade para enfrentar nesse nível? O profeta viu o demônio sair em forma de morcego, outro em forma de aranha das pessoas. Nós oramos pelo enfermo, ele é curado, agradecemos a Deus. É Deus que cura. E nós vamos para casa. Existe não sei se é uma teoria minha, mas quando alguém é beneficiado, e quando você faz alguma coisa por alguém, essa pessoa foi beneficiada, e ela subiu um pouquinho mais na rampa da fé, e agregou, graças a ti, às vezes tu vai ter uma semana difícil, que o diabo vem nos teus garrão, porque tu atrapalhou os planos dele com relação a alguma determinada pessoa. E a pessoa que ora para os enfermos, e a pessoa que expulsa demônio, ela se incomoda. Por quê? Porque o diabo não vai deixar isso barato. Há um mundo natural, mas há um mundo espiritual. Mas Jó, o diabo acusa, tu não vê ele acusando. Quando tu faz uma coisa errada, o diabo vai correndo lá. Você pensa, mas fulano é fofoqueiro. O diabo é o pior de todos. Sabe? Chega lá perante Deus e diz, tu viu lá o queridão teu lá, batizado no nome de Jesus Cristo, participa da ceia, olha o que fez lá. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas vamos facilitar para Deus fazer um comentário bom a nosso respeito. Amém? Vamos? Eu tenho feito o possível. Eu espero, como disse Jeremias, lembra-te de mim, Senhor, para bem. Porque o Senhor vai se lembrar de algumas pessoas para mal. Cada vez que era citado o nome de Jeroboão, era para comparar ele, e fizeram tão mal quanto Jeroboão, filho de Nebate. Ele era referência por baixo. Ele era a referência do mal, vamos dizer assim. E tu não vê, e eu não vejo. Quando Davi cometeu aquele pecado que todos nós não gostamos, Deus disse assim, Davi, fiz o teu nome um grande nome da terra, tirei você de trás do rebanho. Davi era mais um pastor entre muitos milhares de pastores em Israel. Davi, eu te tirei de lá. Davi, eu te dei um nome grande, eu te dei esposa, te dei isso, te dei aquilo. Tu quisesse mais, era só me pedir que eu te dava. Mas não fizesse isso que tu fez. Agora, os meus inimigos blasfemam do meu nome, na minha cara eu não posso defender. Porque tu forneceu condição para o inimigo me acusar. Mas quando o diabo chegou lá em cima para acusar Jó, ele fez assim. E daí, o que tu tem a dizer contra Jó? O diabo, nada a declarar. Como eu gostaria que Deus dissesse a meu respeito, Léo, porque tu sabe, tudo que eu quero aqui, é que no lugar de Jó fosse o meu nome. O diabo chega lá em cima e diz assim, daí o diabo diz assim, onde é que tu? Estive lá em Sapiranga, lá em Novo Hamburgo, por lá, entendeu? Ou Chapecó, põe teu nome aí, né? E tu viu meu servo lá?
Aquele ali anda na rua como um cristão, negocia como um cristão, veste como um cristão, lê literaturas cristã, olha, veste, fala, trata a esposa como um cristão, os filhos como um cristão, os vizinhos como um cristão, pastor, os irmãos, as irmãs. Gente, tudo que eu queria era que no lugar do nome de Jó, Deus colocasse o meu nome. Agora, para ele colocar o meu nome ali, eu tenho que fornecer as condições, porque Jó forneceu ele as condições para tanto. Forneceu? De Davi, ele não pôde defender Davi. Tu viu o que Davi fez lá? Matou um homem justo, fez aquela armação toda ali. E Deus não pôde defender Davi. Que uma vez alguém disse, tem umas pessoas que estão corneteando. O que estão corneteando? O quê? Que eu fiz tal coisa. Olha, uma coisa é certa. Deus te perdoa e esquece. Mas as pessoas perdoam, mas não esquecem. Sabe por que estão corneteando? Porque tu fez. Então agora tem que aguentar no osso, entendeu? Até que eles esqueçam. Porque Deus tem em si a capacidade de esquecer o que Ele perdoa. E nós perdoamos, mas sempre fica uma reservinha ali, sabe, naquela coisa ali, sabe? Veja, ele tinha um homem na terra em que ele podia confiar. Esse homem que o diabo podia chegar lá e não tinha nada a dizer a respeito dele. Nada que desabonasse sua conduta, sua postura, seu comportamento. E olha o que Deus disse, ó. Observaste o meu servo Jó? Olha o que o diabo tinha observado. Você acha que o diabo não observou Jó? Ele observou. Só que Jó não dava um espacinho para ele. Jó marcava ele de cima, um zagueirão. Jó levantava de madrugada e orava. Sacrificava para os filhos. Se porventura os filhos tivessem feito alguma coisa errada, ele ia perante Deus. E ele disse, e Deus disse, ninguém há na terra, não tem ninguém semelhante, quer dizer, igual a ele. Um homem íntegro e reto. Parece uma coisa paradoxal, né? Ele é reto porque se desvia do mal. Íntegro e reto. Temente a Deus que se desvia do mal. Então Deus vai ter uma igreja sem mancha e nem ruga. Ele vai ter algo. Ele vai ter. Não sei onde está. Amém? Eu não sei onde está. Eu quero ser parte dessa igreja. Mas ele vai ter, vai ter. Amém? Deus, deslumbrando aqui, ó. Ele vai ter algo onde ele passa as suas mãos e dizer, esse é o meu. Esta é a minha igreja. Esta é a minha esposa. E o diabo olha assim e nada a declarar. Por quê? Porque não tem nada que dizer a respeito dela. Porque o seu testemunho é limpo, imaculado. Ele vai ter. Isso aqui não é um pode ser que sim, pode ser que não. Ele vai ter. Amém? Ele vai ter. E esses que ele vai ter, eles fornecerão a ele as condições para que ele possa dizer, viram minha igreja? Viram minha esposa? A minha esposa não anda por aí não. Entendeu? Reto e fiel. A minha esposa se desvia do mal. Olha o que o Breno diz aqui, ó. Ele vai ter algo onde ele possa pôr suas mãos e dizer, esses são meus. Esta é minha igreja, minha esposa. Esse aqui é meu. Esta moça aqui é minha. Esse pregador é meu. Esse irmão aqui é meu. Esse homem é meu. Esse moço é meu. Essa criança é minha. Amém? Agora pensa bem, se nós temos orgulho quando um dos nossos filhos é honrado, imagina o orgulho e a satisfação de Deus quando nós honramos ele, depois de havermos professado o seu nome. Ele vai ter algo onde ele possa pôr suas mãos e dizer, esses são meus, esta é a minha igreja, este é o meu povo. Vocês viram o meu povo? Vocês viram o meu povo? Viu Satanás, tu viu o meu povo lá embaixo?
Satanás, ele está vendo. Ele está vendo. Ele viu Jó, só que Jó não deu uma brecha para ele. E ele pôde dizer de Jó, este é reto e fiel. Gente, como eu gostaria, repito, que Deus dissesse isso a meu respeito. Certamente, como ele disse a Jó, Deus disse a Jó, né? Abre aspas. Não há ninguém como eles. Atenção, irmãos. Que Deus queria uma igreja que ele pudesse dizer assim, ó, não tem ninguém que nem ela na face da terra. Não. Vocês podem procurar, não tem ninguém igual a ela. Esta é a minha igreja. Não há ninguém como eles na terra. Eles são perfeitos. Certamente eles vivem por mim. Eles não se importam com as coisas do mundo. E eles resolveram isso há um bom tempo atrás. Eu posso dizer este aqui, olha o que Deus está falando, ó. Ele está se gloriando no seu povo. Eu posso dizer esse aqui, vai, e ele vai. Eu posso dizer para o outro ali, vem, e ele vem. Era assim que Deus queria. Não é isso que o pai quer do filho? O pai disse assim, filho, vai lá e prepara uma água para o chimarrão. O filho sai correndo. O visitante diz assim, ó, que maravilha teu menino, hein? Olha, esse menino só me dá alegria. Esse menino aqui é uma bênção em casa, é obediente. Mas se ele diz assim, filho, vai lá preparar o chimarrão. Tu pensa que alguém é escravo aqui? A escravidão já passou. A princesa Isabel já há muito tempo já erradicou a escravidão. Então, papai, entendeu? Ele vai dizer para a esposa assim, ó, querida, já está pronto o café que tu ia pedir. Agora, capaz que isso não dá uma alegria bem grande. Dá ou não dá? Amém? E Deus vai fazer, e tu já está fazendo. O profeta disse que os valentes de Davi, um desejo de Davi era uma ordem para eles. E o irmão Branco disse que aqueles valentes simbolizavam os crentes, que sabiam que Davi, esses valentes eram gentios que sabiam que um dia Davi reinaria, e eles reinariam com ele. Isso apontava para mim e para ti. Hoje ele é um rei desprezado, um rei rejeitado. Mas o desejo dele é para mim e para você uma ordem. Porque nós sabemos que ele vem e ele reinará. E reinaremos com ele. Eu posso dizer esse aqui, vai, e ele vai. E a esse, venha, e ele vem. Sabe, você não pode ter isso. Você não pode entender isso enquanto não lhe for revelado. Por que algumas pessoas não fazem exatamente assim? Porque ainda não lhe foi revelado. A coisa toda é edificada sobre revelações espirituais. Você tem de ouvir. Ouvir, todos nós podemos ouvir. Então tem que reconhecer. E depois de ouvir e reconhecer, o próximo passo é agir em cima daquilo que ouviu e que reconheceu. Há uma conjunção aqui, ó. É revelado a alguns e a outros não. Um homem pode ler assim, Jesus Cristo, acho que é aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você sabe, lembrando assim, que ninguém lê Atos 2,38 diferente dele. E por que uns leem Atos 2,38 e diz, bem, isso aqui e tal, entendeu? E por que não obedecem? Então todos leem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí o irmão Brando diz assim, ó, a mente carnal diz, bem, olha a mente carnal diz, não lhe foi revelado. De certa forma ele é. Mas a mente espiritual dirá, de todas as formas ele é. Amém? Então, veja, o versículo é o mesmo, a leitura é a mesma, só que as pessoas são diferentes. E um diz assim, e não é, entende? De uma certa forma é. Daí vem o revelado e diz, de todas as formas ele é, e acabou. Amém? Jesus deu uma comissão, vão a todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aqueles que creem. A mente carnal diz, entendeu? Daí dá uma desdobrada. Eu li um livro de um teólogo, sobre a saída do Egito, do povo de Israel, cruzando o Mar Vermelho. Eles falaram que passou por uns juncos que Moisés conhecia, não sei o quê.
O outro teólogo disse que no tempo que aquele menino trouxe os pão e 2 peixes, eu não sempre troco 2 pães e 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixes, não sei coisa assim. Daí o teólogo disse, que naquele tempo, os pães eram maiores. Daí o irmão Branham disse, pensa bem, 2 pães que esse menino carregava, deu para alimentar 5 mil, e 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. E sobrou um monte de balaio cheio ainda. Quer dizer, decididamente o teólogo não foi feliz nisso aí. Poxa, sabe, o irmão Branham que só faz confusão com a Bíblia, mas não força também, né? Daí é demais. Se a Bíblia diz que as pessoas limitam Deus devido às suas limitações. Se a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu e a água, em estado líquido, não sólido, foram como que muro à direita e à esquerda. Se a Bíblia diz isso, aquela meninazinha ia indo para a igreja e o incrédulo atacou ela. Vocês conhecem o testemunho, já tem ouvido muitas vezes, creio. E aquele rapaz espera assim, eu já estou encerrando, irmãos. O que tu vai fazer? Onde tu vai? Vou na igreja. Fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. O incrédulo é assim, né? Capaz, palavra de Deus, mas tu acredita na Bíblia? Claro que acredito. E aquela história de Jonas? Que 3 dias, 3 noites. É que eles limitam a Deus, devido às suas limitações, eles acham que Deus também é limitado, tanto como eles são. E o profeta diz que Jonas fez exatamente o que Deus queria. Porque ali dentro criou um clima, ficou 3 dias, 3 noites, aquele apontava para Cristo. E aqueles ninivitas aceitaram Jonas, porque o que trouxe Jonas e vomitou Jonas na praia foi o seu Deus peixe. Estava tudo certo. Amém? Amém. Tudo certo. Amém. Daí o rapaz assim, tanto acredita que Jonas, um peixe engoliu Jonas? E eles criticam, diz que a baleia só engole uma sardinha ou krill. Krill é uma coisinha lá perto da Antártida, que a baleia come porque a garganta é bem pequenininha. Mas a Bíblia nunca diz que é baleia. A Bíblia diz que Deus preparou para Jonas um grande peixe. E Deus é poderoso para isso, e Ele não dá explicação para ninguém, os teólogos que se virem. E esse homem diz para a menina, você acredita na história de Jonas? A menina disse, eu acredito, está na Bíblia. Teve um irmão de cor que ele não sabia ler. Moisés, como é que é o nome dele? Mose, eu acho que é Mose. Ele disse, Mose, mas tu nem sabe ler. Como é que tu acredita na Bíblia? Ele disse, acredito em tudo, até na capa, está escrito Bíblia Sagrada ali, ó. E se tu tiver que cruzar, se Deus manda tu cruzar aquela parede, tu cruza? Eu disse, eu cruzo, mas não tem nada aberto para te cruzar. Bom, se Deus manda eu cruzar, quando eu chegar lá, Ele proverá um meio de eu cruzar. Isso é uma fé sem polimento, sabe? E aquela menina disse assim, eu creio na história de Jonas. Daí o homem disse assim, eu não creio. E eu vou perguntar um dia dessa menina. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas, como ele ficou 3 dias, 3 noites lá naquele ventre? Lembrando que Jonas não tinha, lá para um lado era a saliva da baleia, do outro lado era só a parede interna da baleia. E quando eu chegar no céu dessa menina, eu vou perguntar para Jonas como ele suportou 3 dias, 3 noites. Daí o incrédulo fez uma pergunta que ele não devia ter feito. E ele disse, se Jonas não estiver no céu? Daí a menina deu aquelas... Gente, tem certa resposta que isso é o assunto, né? A menina disse, daí tu pergunta para ele lá no inferno, quando estiver lá, se ele não está no céu. A mente carnal diz isso foi para os apóstolos, mas a mente espiritual dirá, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a todo mundo, e eu sou parte disto. Sim, seu povo são pessoas peculiares, peculiar quer dizer especial, elas não têm pessoas espirituais, peculiares são únicas, pessoa separada, sua igreja, a própria palavra igreja significa chamado para fora, Deus chamou sua igreja para fora, significa chamado para fora do mundo, para não ficarem mais com o mundo. Separa-te das coisas do mundo. A Bíblia diz, se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Não importa quão um bom membro de igreja seja, isso não tem nada a ver. Ainda que o homem deve pertencer à igreja, as mulheres devem pertencer à igreja. Criança, todos nós devemos pertencer à igreja, mas primeiro,
Nós temos que estar na igreja do primogênito. Ser nascidos na igreja de Deus. Agora, nós descobrimos que essas revelações vêm. Um homem as ouve, e ele reconhece que é Deus. Então, ele age de acordo com elas. Vem a revelação, o profeta traz, o homem espiritual disse, isso é Deus tratando conosco, através do profeta, há um mensageiro, aqui está a sua mensagem. Mas a mente carnal ouve e diz, isso é tolice. Esse se afasta delas. Deus dirá de alguém hoje, viste meu servo lá na terra? Porque o diabo continua acusando. O tipo de comentário que ele falar fará a meu respeito e a teu respeito, somos nós que damos as condições para isso. Ele não pode dizer nada de Acabe, bom de Acabe. Ele não pode dizer nada de Jezabel, de Caim, daqueles outros, porque o comportamento deles foi diferente do comportamento de Jó. Deus abençoe a todos. Deus ajude. Pastor Febrônio.